E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo de numérico hoje sobre número de condicionamento de um problema. Qual que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte, é que quando a gente está resolvendo um problema aqui de matemática, de engenharia, muitos desses tipos de problema, a gente pode pensar eles como sendo um mapeamento F aqui que leva um valor de entrada, x, para um valor de saída, y. É como se fosse uma função, ok? De forma genérica, eu poderia definir ela dessa maneira. Entra alguma coisa aqui em x e sai como resultado y. X são os valores de entrada que eu uso, como pode ser alguma coisa que eu coletei de dado de um experimento, como a temperatura, uma pressão, uma medida, ok? Ou pode ser os coeficientes de uma equação para um certo problema. Quando eu usar esses números aí, com isso eu resolvo o problema em questão e eu tenho como resposta o resultado do problema, o y, ok? Eu espero que eu consiga resolver esse problema. Só que na prática, a gente dificilmente vai estar usando o x, o valor exato, na entrada. Se eu estiver coletando os xx for um dado físico, por exemplo, uma temperatura, uma pressão, eu não vou conseguir ter todos os dígitos corretos. Por exemplo, se eu tenho um termômetro, de repente eu tenho a temperatura desta barra é 23 graus e 8 décimos. Eu tenho até a primeira casa decimal. Talvez eu consiga arranjar emprestado um termômetro um pouco melhor, consiga 3 casas decimais. Mesmo assim, 23,837, alguma coisa. Eu não sei o que é o próximo dígito. Então, na próxima casa eu vou ter um erro. E eu não tenho como fugir muito desse erro, ok? Da coleta do ponto físico. Posso tentar melhorar ele com equipamento um pouco melhor. Pode também ser que eu tenha o coeficiente seja um número exato. Só que na hora de colocar esse número no problema, para resolver ele aqui no computador, na calculadora, eu não consigo representar esse número como a gente viu nas notas anteriores. Eu não consigo representar esse número no computador. Vamos dizer que o número que eu tenha seja 0.1. Eu não consigo guardar o número 0.1. Na hora que eu coloco 0.1 no computador, em vez de guardar 0.1, eu guardo 0.1 alguma coisa com 15, 16 casas corretas. Então, aí eu tenho também um erro. Okay? Então, a ideia é, eu gostaria de resolver o problema entra x, sai y. Só que em vez de resolver esse problema aqui, eu resolvo um problema entra x asterisco, que eu espero que seja próximo de x, e sai como resposta y asterisco. Só que y asterisco não é a resposta do meu problema. A pergunta que vem agora é, será que y asterisco está próximo de y? Ou seja, se eu tiver x e x asterisco próximos um do outro, se o erro na entrada, o ΔX, for pequeno, será que o erro na saída vai ser pequeno também? Então, como é que eu faço para calcular isso? Partindo da série de Taylor, aqui só dos primeiros primeiros termos da série de Taylor, eu tenho que f de x mais ΔX é aproximado por f de x mais f' de x ΔX e continuaria os outros termos da série. Só que eu pego só esses primeiros termos aqui. Aí o que eu faço? Subtraio dos dois lados da equação f de x, ou seja, passo f de x para o lado de lá, e fico com f de x mais ΔX menos f. Isso aqui é aproximadamente f'. Okay? Isso aqui é a diferença que eu tenho entre o valor do y exato e do y aproximado. E do lado direito da equação eu tenho o erro absoluto para a entrada. Então, do lado direito tem o erro absoluto para a entrada e do lado esquerdo que estou calculando o erro absoluto na saída. Quem sabe, em vez de calcular a relação entre o erro na entrada e na saída dos erros absolutos, é muito mais interessante calcular a relação entre os erros relativos. Então, eu divido a equação do lado direito por fx, só que fx, por sua vez, é igual a y. Então, divido do lado esquerdo para o y. Já fiz que apareceu o erro relativo em y aqui. Aí, multiplico em cima e embaixo por x, já que vai dar a mesma coisa. E eu cheguei numa relação aqui que aparece o erro relativo na entrada do lado direito e o erro relativo na saída do lado esquerdo. E eu sei que tem uma relação entre essas duas quantidades. E o que aparece é esse outro termo aqui no meio. Esta quantidade que aparece aqui no meio é que eu chamo de número de condicionamento de um problema. Então, se a função f for diferenciável, o número de condicionamento de um problema vai ser definido como o módulo, o valor absoluto de x vezes f' sobre f. Okay? O que interessa é o valor absoluto aqui. O que ele diz? Ele diz
ele dá uma estimativa para mim de quantos erros na entrada vão ser amplificados na saída, os erros relativos, ok? Vamos por exemplo aqui, é bem simplesinho para começar. Então, considere o problema de calcular a raiz de x em x igual a 2. Se em vez de usar x igual a 2, eu usar x asterisco igual a 1.999, quanto é que eu tenho que vai ser o erro relativo na saída? O erro relativo na entrada é 1 menos o outro, divide por 2, que dá 0.0005. O que me diz o número de condicionamento desse problema? O número de condicionamento, se eu calcular, é x vezes a sua derivada, x vezes a derivada da f. Qual que é a f? Que a f é calcular a raiz de x. A derivada da raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x, que divide por EF, cancela o raiz de x, passa para baixo, fica a raiz de x vezes a raiz de x, corta os raiz de x, sobra simplesmente 1 meio. Então aqui o número de condicionamento é simplesmente 1 meio. Esse aqui é um problema bem básico, o número de condicionamento aqui é um número mesmo. Em geral ele vai dar uma função, em geral ele vai depender do x, por isso que tem um x aqui. Então o que ele está me dizendo aqui? Está dizendo que se eu cometer erros na entrada, os erros vão ser multiplicados por 1 meio, ok? Aproximadamente. O que isso está dizendo? Por exemplo, se eu calculo raiz de 2 é a resposta exata do problema. Exata aqui entre aspas, né? Porque eu não tenho todos os dígitos de raiz de 2. É 1,41, 42, 136 e aí vai. Se em vez de 2 eu uso 1,999, eu tenho como resposta 1,41386. Qual é o erro relativo na saída? O erro relativo na saída é 1 menos o outro e divide por raiz de 2. Anote que aqui tanto faz se eu uso raiz de 2 aqui embaixo ou raiz de 1.999. Faça uma continha para vocês verem que dá aproximadamente a mesma coisa. Então, quanto é que dá o erro relativo na saída? Dá 0.00025. O que aconteceu aqui? O erro na entrada é 0.005. Na saída, 0.025. O que aconteceu? Ficou a metade. Exatamente como o número de condicionamento está me dizendo. Okay? Aproximadamente, exatamente. Aqui não é uma palavra muito boa. Uma outra função um pouquinho mais complicada. Então aqui aconteceu o melhor dos mundos, né? Os erros foram diminuídos. Isso aqui raramente vai acontecer, é muito difícil de acontecer. O que vai acontecer mais é como no exemplo 30 aqui. Dada a função entra x e sai 10 sobre 1 menos x quadrado, eu quero calcular essa função em x asterisco igual a 0.9995 com um erro absoluto na entrada de 0.0001. Ok? Quando eu digo que o erro na entrada é isso, eu não sei se é 0001 para cima ou para baixo. Se eu soubesse exatamente quanto é que é o erro, eu não teria um erro, né? Eu já saberia exatamente quanto é que é o x para poder calcular. Então, em geral, quando o que aparece o problema é como esse aqui. Eu tenho que esse aqui é o meu x que eu quero calcular de entrada, e eu tenho uma precisão aqui na minha entrada de quanto que é o erro que eu tenho. Então, se eu usar esse valor aqui, o que eu obtenho para y? Y é simplesmente botar o valor de x ali, eu consigo aqui, é 10.002, e aí vai, 0,5 alguma coisa. Mas como vou botar essa resposta aqui? Quantos dígitos corretos? Eu copiei aqui todos os dígitos que saíram lá do Scilab. Será que eu tenho 18 dígitos corretos aqui, 20, sei lá, 25 dígitos corretos? Será que vale a pena copiar todos esses dígitos aqui? Vamos ver. Se eu calcular a derivada da função, que eu preciso da derivada para calcular o número de condicionamento, a derivada usem a regra do quociente, aí dá menos 10 sobre 1 menos x ao quadrado. O número de condicionamento, que é x vezes a derivada e divide por f, simplificando, dá módulo de 2x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado. Então, em x asterisco igual a 0.9995, o número de condicionamento coloca esse número aqui e aqui, o número de condicionamento vale 1998,5. O que significa? Significa que se eu cometer um erro na entrada, o erro na saída vai ficar quase 2.000 vezes maior. Ok? Então, quanto é que era o erro na entrada mesmo? O erro na entrada, deixa eu voltar para a página anterior, o erro na entrada é 0.00001. Se eu multiplico isso aqui por 1998, ou pego o erro na entrada, tem que tomar cuidado aqui que é o erro relativo, né? Pego o erro absoluto na entrada, divido pelo 0.9995. Na verdade, como isso aqui está muito próximo de 1, não afeta muito, né? Dá aproximadamente a mesma coisa. Então, esse é o erro na entrada, que quando eu multiplico por 1998, dá aproximadamente 0.19999. Okay? O que aconteceu aqui? O que isso está me dizendo? Estou me dizendo, olha, o erro relativo na saída vai ser de aproximadamente 19%. 19% de 10.000 significa que isso aqui pode estar 20% para cima ou 20% para baixo.
Eu sei que a minha resposta é da ordem de 10.000, mas os dígitos que estão aqui atrás nem interessam mais. Porque isso aqui pode estar, digamos, entre 8.000 e 12.000, alguma coisa assim. Okay? Uma outra maneira de ver o problema que explica bem isso é aqui. Ó. Se o erro na entrada é de 0.0001, significa que aquele 9995 aqui pode ser ou um 4 ou 6, está entre 9994 e 9996. Se eu calcular esses dois extremos do intervalo aqui, em 9994 a função vale 8.300, alguma coisa. Em 9996 vale 12.500. Olha só, aqui está os 20% para cima e os 20% para baixo da minha resposta original, que era 10.000 e alguma coisa, 10.002. Ok? Mas como é que eu faço para obter uma resposta melhor para esse problema? Ok? Uma única maneira aqui de conseguir uma resposta melhor é eu tenho que baixar o erro na entrada. Ok? Então, se eu conseguir coletar esse número aqui com mais dígitos corretos, eu consigo fazer com que o erro na saída baixe. Por exemplo, digamos que eu calculo esse número aqui e consiga que na entrada, então aqui está o x, que vale 0.995, e digamos que eu calcule o x1 como sendo este valor aqui e o x2 como sendo este valor aqui, ok? Ó, notem que é como se eu tivesse conseguido mais 3 dígitos corretos na resposta. Então a minha dúvida está nesse último dígito, se ele é um 5001, sobe para cima, ou desce para baixo uma unidade lá na última posição, ok? Com esse valor de x1, qual é o valor de y1 que eu consigo? Com esse valor de x1 eu consigo que y1 é 10.004. E quanto com esse valor de x2, eu consigo que y2 é 10.000,501. Notem que a minha resposta vai ser alguma coisa entre 10.000 e 10.004. Ok? Ou seja, o erro na minha... Agora é como se eu tivesse 4 dígitos corretos aqui na frente. Eu sei que minha resposta é da ordem de 10.000 e alguma coisa aqui no dígito ordinário que não está correto. Ok? Então era isso por hoje.